Olá, hoje eu quero refletir um pouco com vocês a respeito desse tema que de alguma maneira viralizou, que é a história do Dalai Lama, sua santidade, e a temática da língua, né? Afinal de contas, ele pediu para que a criança chupasse ou simplesmente olhasse para a língua dele. Elsa, my tongue. Thank you. Thank you. E por que isso gerou tanto incômodo, tanta comoção, indivíduos defendendo de um lado, protegendo do outro, tentando preservar a integridade de um indivíduo que, até então, apesar de pequenos deslizes aqui, sempre demonstrou integridade, e o porquê que outros mostraram que aquilo é sinal do patriarcado, é o sinal da promiscuidade, da pedofilia, afinal de contas. É muito interessante a gente refletir a língua, a palavra, essa língua que não para, essa língua que é bífida, essa língua que faz as pessoas vociferarem. Eu acho interessantíssimo a reflexão do tema. Não estou aqui para defender, nem de alguma maneira fazer nenhum tipo de sentença. Aliás, este é o primeiro grande questionamento que eu quero trazer para vocês. Estar consciente é sinônimo de ter a capacidade crítica, reflexiva, discriminatória, judicativa. Quem está consciente o tempo todo tem que estar criticando, discriminando, julgando, refletindo. A palavra refletir é fletir. Significa olhar para frente, olhar para trás, olhar para a esquerda, olhar para a direita, olhar para cima, olhar para baixo. E o mais importante, olhar para dentro. Fletir, né? É fazer vários movimentos. Um ego saudável e estruturante, porque todo ego saudável é estruturante, é simbólico, é metafórico, ele faz esse movimento. Ele vai nessas 6 direções. Para dentro, para fora, para cima, para baixo, para frente, para trás, para esquerda, para direita. Na verdade, eu falei 4 direções. Eu acho que isso é muito importante. Ele lida com as questões utilizando o sentimento como uma representação judicativa de valores, e isso é subjetivo de alguma maneira, usando a sensação, que é a função da realidade, tentando metrificar, quantificar, cientificar, ele usa a intuição, que mostra os movimentos, de onde veio, para onde vai, e ele usa o pensamento, que é a capacidade do logos de discriminar, diferenciar. Temos o tempo todo que criticar, que diferenciar, que julgar. E as pessoas falam, não critique, não julgue, não diferencie. Significa não seja consciente. Estar consciente é isso. Ciência através de comparações. Utilizando passado, futuro, mundo interno, mundo externo, mundo superior, mundo inferior. A sombra é a transcendência, o imanente e o transcendente. O que nós não podemos fazer com tanta leviandade, com tanta banalidade, com tanta reatividade, é sentenciar. Meter uma sentença. E o infeliz do momento é que as pessoas já saem sentenciando, cancelando, falando. É diferente. Por exemplo, quando eu fiz o vídeo comentando da fala do Divaldo Franco, eu tive um processo muito profundo de julgar, discriminar, diferenciar. E, a partir desse momento, pude sentenciar a fala dele. Não ele, mas a fala dele. Né? Porque a fala dele é completamente incompatível com um indivíduo que se diz cristão, que se diz espiritualista, que pensa num mundo democrático de inclusão. Né? Não sectário, não machista. Né? Bom, é diferente do que o Dalai Lama, que tem toda uma história
E há uns anos atrás, num texto meu, eu fiz um comentário, inclusive, daquele deslize dele, num comentário onde perguntaram para ele se ele poderia reencarnar como mulher. E ele fica meio sem graça e diz, sim, poderia, apesar de que toda a história só são lamas homens. Mas ainda bem que ele não falou como um outro espírita disse, não, jamais, porque o espírito não involui. Olha só, então ele coloca aí, né, a condição masculina como uma evolução da condição feminina. Dalai Lama não, disse, sim, poderia encarnar como mulher. Mas aí ele parou e, brincando, ele comenta, mas se eu vier como mulher, que eu venha mais atraente. E todo mundo caiu em cima dele e ele teve que se desculpar. Porque é atraente, isso faz parte de um padrão cultural machista. Blá, 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 blá. Em alguns aspectos, sim. Ele faz parte de um padrão cultural machista. Sim. Nós estamos no patriarcado. E precisamos acabar com o patriarcado. O patriarcado que cria os ismos. Machismo, feminismo e os ismos todos. E todos esses ismos são sectários. Nenhum ismo é bom. Né? A gente tem que romper com os ismos. Mas o Dalai Lama vem de uma tradição institucionalizada e absolutamente presa, assim como tudo dentro deste padrão patriarcal. Patriarcal é território, patrimônio e hipervalorização do yang, do masculino como princípio. Né? E a gente tem que mudar. Não retroagir indo para o matriarcado, e sim indo para a alteridade. Mas voltando para a temática do Dalai Lama e da língua. Né? Eu queria pegar um trecho que o Jung cita, inclusive, falando do Novo Testamento em Tiago 3, 5 e 8. Né? E ele diz assim, vede como um pequeno fogo basta para incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo. Língua de fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está entre nossos membros a contaminar todo o corpo. E inflama o ciclo da existência, sendo, por sua vez, inflamada pelo inferno. Todo gênero de feras, aves, répteis e animais marinhos, com efeito, é domado e tem sido pela criatura humana. Mas a língua, nenhum homem é capaz de domá-la. É um mal irrequieto e está cheia de veneno mortífero. Ou seja, você cria atos falhos, você fala o que não queria, mostra a língua sem desejar. Ou mostra a língua desejando. Mas o que tem por trás da língua? Interessante, né? Existe uma foto que virou meme, muito antiga, do Albert Einstein, mostrando a língua, e todo mundo acha engraçado. E ele fazia isso exatamente para poder questionar, para poder quebrar, mostrar a irreverência, sair do mainstream. A gente tem uma quantidade enorme de roqueiros, e o que é o mais importante, aquela foto clássica mostrando a língua. Nós temos a questão da agressividade da infância. Na minha época de infância, quando você tinha raiva de alguém, você fazia assim, mostrando a língua. O que é mostrar a língua? Né? É quebrar, é ser irreverente. Né? E é interessante, porque hoje a gente vê uma quantidade enorme de indivíduos querendo ser instagramáveis, né? Querendo ter seguidores e se tornarem influencers, tirando fotos, selfies, sozinho ou em 2 ou 3, com a língua de fora. Interessante, é muito cultural deste momento, né? E alguns botam piercing na língua e outros cortam a língua. Nós temos a língua bífida mesmo, que é a língua da víbora, né? E assim por diante. Porém, tem uma história budista dizendo de uma reencarnação de um monge
que se tornou um monge maléfico, destrutivo, involutivo, e que quando reencarna, reencarna com a língua preta, escura, né? Marrom, o nome que vocês queiram dar, porque a língua é ruim, agora você fala língua negra, língua preta, língua marrom, língua escura, já vai virar politicamente incorreto também, né? É uma coisa maluca, tudo vira língua, linguagem, né? E blá, 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 sentença, 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 porque esse é o sistema. E quanto mais a gente sentencia, mais polariza, mais criamos polêmicas destrutivas. Não é esse o caminho é integrar, não separar. É unir o diverso e não ficar adverso. Mas esse monge que veio reencarnado tinha o sinal da impureza na língua. E é por isso que se criou um hábito de mostrar a língua, como mostrar a pureza da língua. E na medicina tradicional chinesa se mostra a língua, porque a língua é um diagnóstico da saúde do indivíduo. Através da língua, o indivíduo percebe, o médico da medicina tradicional chinesa, se a pessoa está saudável ou não. Se ela está em harmonia ou se ela tem um desequilíbrio do qi, da energia vital psíquica dele. Então, olha que interessante quanta ampliação a gente pode ter diante da língua. E o quanto que a língua ganha e extrapola absurdos caminhos. Até que ponto o Dalai Lama agiu de uma maneira absolutamente espontânea com aquela criança que pede um abraço e ele fala, me beija aqui, e mostra a língua e fala, chupa, veja, não importa. O que está por trás disso? E qual é a dinâmica que está por trás para gerar toda essa questão? Para um homem que raramente cometeu deslize e tem 88 anos. Para um homem que foi absolutamente treinado desde pequeno, cerceado da sua infância. A gente vê no filme Kundun, que é a biografia dele, o quanto que acontece precocemente ele ser encontrado, tirado da família biológica e criado já como uma santidade, como um líder espiritual, com aquele peso todo. O outro filme que mostra um outro lado interessante e bonito, e ele reconheceu como verdadeira história, é com o Brad Pitt, 7 anos no Tibete, onde mostra ele fascinado com a tecnologia, fazendo um cinema, pedindo ajuda dos ocidentais, e logo depois acontece a invasão da China no Tibete, e ele tem que sair de lá e ficar deslocado em Dharamsala, que é a Índia, que acolheu esse grande líder. Um grande líder que se cerceou de um monte de coisas. Será que ele teve opção de escolha? Ou será que ele não teve? Porque tem um humano dentro daquele ser que tem, né, várias encarnações enquanto uma liderança espiritual, dentro da tradição, dentro do conhecimento. E, além de tudo, tem a questão da língua. Que língua ele fala? Qual era a língua do menino? Indiano? Né? Hindu? Qual era a língua mãe do Dalai Lama? Quais são as línguas que se falam? Quais línguas se ouvem? Que Babel é essa? Onde cada um fala uma língua. E como diz, né, a fala de São Paulo, você pode falar qualquer língua, inclusive a dos anjos. Se você não tem amor, de nada resolve, de nada serve. Então eu acho interessante a gente pensar nesta questão da sentença, 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 sem conviver com a história, sem deixar a história ganhar um pouco de profundidade. E deixar ver como que o self se manifesta diante disso. A gente vê o que quer, o que precisa. A gente escuta o que quer, o que precisa. Para quê? Para quem? Para a sombra? Para o complexo de inferioridade, querendo se afirmar sobre o outro? Né? Ou pela necessidade do arquétipo central, da totalidade psíquica do si mesmo?
Então, quanto que não falaram do próprio Jung com relação aos relacionamentos dele com outras mulheres, com relação a ele ser um nazista. Há pouco tempo teve o burburinho todo, a gente já falou, desfalou, comentou. Adianta? Não adianta. Porque cada um acredita no que quer, no que precisa, no que deseja, no que está identificado. Então eu acho que essa minha fala hoje é para reflexão, é para a gente pensar na amplitude desta questão, desta língua, que é a nossa língua, mas que a gente não sabe lidar com ela de verdade. Essa língua que nos dá sabor, que nos dá saber, que nos dá prazer, que nos possibilita a fala e a expressão. Obrigado, até uma próxima. Vamos refletir e usar a nossa língua com parcimônia, sem ficar sentenciando como um carimbador maluco da Alice no País das Maravilhas. Até uma próxima.